Glória a Deus, Pai seja convosco. Mais uma vez digo isso porque há bem pouco tempo estive aqui a meditar convosco uma palavra, a partilhar convosco a santa e bendita palavra de Deus. Eu quero fazer isso novamente e sem mais perca de tempo. Eu quero meditar contigo algumas palavras que o Senhor coloca no meu espírito nesse momento para tratar com cada um de vocês. Vou tentar ser mais eficaz, curto e objetivo. A palavra do Senhor que eu quero meditar convosco, falar convosco, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Nós vamos ler a palavra e já vamos tratar disso. Olha o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 8, versículo 32. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vou repetir novamente, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus Cristo, durante a sua conversa com os judeus, porque essas palavras, que todo aquele que vive no pecado é servo do pecado, foram ditas por Jesus Cristo. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem falou isso, que todo aquele que vive no pecado é servo do pecado. A quem Jesus falou isso? Jesus Cristo falou isso durante a sua conversa que ele estava a ter com os judeus. Se você ler com mais calma o Evangelho de João, capítulo 8 até em diante, você vai ver que os judeus estavam a ter uma conversa com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala isso aos judeus. E Jesus sabia o porquê que ele disse isso, que todo aquele que vive no pecado é servo do pecado. Mas a pergunta que eu faço para vocês, a pergunta que eu dirijo-me fazendo a vocês: qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer? O que é que Deus espera de eu e você, de cada um de nós? Que nós vivamos no pecado, que nós sejamos servo do pecado. A pergunta é: essa é a vontade de Deus? Que nós sejamos servo do pecado, que eu e você vivamos no pecado. Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus deseja? Será que é isso que Deus orienta-nos, nos manda? Será que é isso que agrada a Deus? Ser servo do pecado, viver no pecado, será que é isso? Responda para mim, ou reflita isso que o Espírito do Senhor me faz transmitir ou perguntar para vocês. Claro que não. Claro que não. Eu não sei qual é a tua resposta de todas essas perguntas que eu fiz para vocês. Não sei qual é a tua resposta, como é que você responderia. Mas além da tua resposta, a Bíblia tem a sua própria resposta. Porque a Bíblia, ela nos faz pergunta e ela própria dá resposta das suas perguntas. Jesus Cristo, quando ele fazia pergunta a certas pessoas, não era com a intenção das pessoas responderem, era também com essa intenção, mas a principal intenção também era fazer com que as pessoas refletissem. Existiam alguns momentos
algumas ocasiões que Jesus Cristo ele perguntava, ele fazia pergunta, e ele esperava que as pessoas respondessem. E algumas pessoas respondiam, e respondiam bem. Por exemplo, quando Jesus Cristo perguntou ao fariseu que lhe convidou em ir à sua casa e ele não lavou os seus pés, e aquela mulher pecadora entrou, ungiu, lavou os seus pés, o enxugou com os seus cabelos. Jesus Cristo perguntou, e o fariseu respondeu, e Jesus Cristo disse: olha, julgaste bem. Também na história do bom samaritano, quando Jesus Cristo perguntou quem dentre eles foi o próximo deste homem aqui, um fariseu respondeu, e Jesus Cristo: olha, respondeste bem e faz o mesmo que esse homem fez. Então, existiam momentos, existiam ocasiões que Jesus Cristo ele fazia pergunta e ele esperava que as pessoas respondessem, porque perguntas são para ser respondidas. Mas muitas das vezes, Jesus Cristo ele perguntava com a intenção de fazer as pessoas meditarem naquilo que ele perguntou, refletirem, analisarem, pensarem. E as pessoas faziam isso. Por exemplo, quando os fariseus, os doutores da lei, né, os homens da lei que cuidavam do templo, foram até Jesus Cristo, perguntando a ele: com que autoridade tu fazes isso? Quem te manda fazer isso? Qual é a autoridade que você usa? Quem te dá essa autoridade? Eles fizeram uma pergunta a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, as suas intenções, Jesus Cristo, antes de responder a pergunta deles, primeiro faz uma pergunta a ele. Jesus Cristo: olha, tá bem, vocês fariseus vêm até a mim, me fazem essa pergunta, tá bem, eu vou responder a vossa pergunta, mas primeiro eu faço também uma pergunta a vocês. O batismo de João Batista era dos céus ou era dos homens? Então os fariseus refletiram, pararam, disseram: não, antes de responderem, pararam, ficaram a pensar: se nós falar que era dos homens, podemos errar. Não vamos nos dar bem aqui. Se nós falar que era do céu, ele vai perguntar: então por que nós não acreditamos? Então ele disse: nós não soubemos. Então é isso. É isso. E eu também faço muito isso. Sempre que eu faço pergunta, quando eu estou a pregar, principalmente quando eu estou a pregar, anunciar a palavra de Deus, eu quero que vocês respondam, mas acima de tudo, eu quero que vocês reflitam, meditem. E eu fiz algumas perguntas para vocês. Jesus Cristo falou: em verdade vos digo, todo aquele que vive no pecado é servo do pecado. Não foi o discípulo de Jesus Cristo quem falou, não. Foi o próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado, quem falou isso. Olha, os que vivem no pecado, eles são servos do pecado. Mas a pergunta é, nós fomos chamados para ser servo do pecado? Nós fomos chamados para viver no pecado? Deus fica feliz, contente, alegre, satisfeito quando nos veja a viver no pecado, a nos transformarmos servo do pecado? Será que essa é a vontade de Deus, que você, meu irmão, viva no pecado? Que você, meu irmão, viva no pecado? Será que essa é a vontade de Deus? Será? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus te manda? Que você seja servo do pecado? Responda aí para mim. Fala para mim. Reflita. Biblicamente, essa não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus espera de você, que Deus espera de mim e de qualquer outra pessoa. Isso não faz parte dos planos do Senhor, da vontade do Senhor, do desejo do Senhor. Sabe qual é a vontade de Deus? Vou falar para você, Sabe qual é a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus na tua vida? Vou falar duas, são muitas. Mas eu vou falar duas: santidade e obediência da palavra. É isso que Deus quer. É isso que Deus nos pede. É isso que Deus espera de você, de mim e da igreja. Santidade
e obediência da palavra. Se te falta isso, eu aconselho você a buscar isso. Se você não vive na santidade, eu aconselho você a buscar santidade. Se você não vive na obediência da palavra, eu aconselho você a começar a viver na prática da palavra. Porque é isso que agrada a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está lá escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, esquece a salvação. Esquece Deus na tua vida. Não há comunhão com Deus, não há aliança com Deus, não há pacto com Deus, não há relação nenhuma com Deus. Deus não se relaciona com pecado. Uma coisa é Deus amar o pecador, outra coisa é Deus amar o pecado. Deus te ama. A Bíblia fala disso. E você pode ter certeza disso. Você é amado por Deus. E a prova do amor de Deus para com em você é dando Jesus Cristo, seu único Filho, para nossa salvação e remissão dos nossos pecados. Então Deus te ama. Só que a Bíblia diz: Ele aborrece o pecado. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Então, quem vive no pecado não pode agradar a Deus. Não pode ter comunhão com Deus. Não pode ter aliança com Deus. Não pode ter pacto com Deus. Se você escolheu, se você tomou a decisão de viver no pecado, de ser servo do pecado, pode esquecer a vida cristã. Você não está apta para ser cristão, para ser crente, nem para ser salvo também. Você sabia, fica bem claro aqui para vocês, sem arrependimento não há salvação. Pode esquecer isso. Todas as pessoas que foram salvas se arrependeram dos seus pecados. E todas as pessoas que serão salvas terão que se arrepender dos seus pecados. Então, sem arrependimento, não há salvação. Você quer ser salva? Você quer ser salvo? Tem que fazer duas coisas. Qual, pastor? Fala para mim. Anota aí. Tem que se arrepender dos seus pecados e tem que crer em Jesus Cristo. O malfeitor. A Bíblia conta a história daquele criminoso, aquele malfeitor que foi crucificado com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, havia um à sua direita e havia um à sua esquerda. Dois malfeitores. E a Bíblia fala que um malfeitor blasfemava. O outro malfeitor reconhecia a sua penalização, o seu pecado, e decide então se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. O malfeitor, lá na cruz do Calvário, fez duas coisas. Reconheceu que ele é pecador, que isso é bom, a Bíblia fala isso. Você tem que reconhecer que você é pecador, porque eu e você somos pecadores. De acordo com a palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, e Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, eu e você somos pecadores. Eu e você pecamos todos os dias. Então, aquele malfeitor fez duas coisas. Ele reconheceu o seu pecado e ele se arrependeu dos seus pecados e, por fim, decidiu crer em Jesus Cristo. E isso lhe deu a salvação, o passaporte da salvação. Jesus Cristo lhe falou: olha, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, ele não era dizimista, ele não era ofertante.
provavelmente ele não frequentava nenhuma igreja, sempre viveu na incredulidade, na desobediência da palavra de Deus, mas no fim, no dia em que ele estava prestes a morrer, ele decide então reconhecer seus pecados, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe salvou. Então, o que vai te condenar, não é por você não ser dizimista, não. Alguns pastores, algumas igrejas pregam heresias, coisas que não é bíblica, não. O dízimo é lícito. A pessoa é lícito a dar o dízimo, a dar oferta. Mas dízimo não vai levar ninguém para o inferno, não. Tira essa ideia que o teu pastor te pregou, não. Dízimo não vai condenar ninguém. Oferta não vai enviar ninguém para o inferno, nem vai condenar ninguém. O que nos condena biblicamente é o pecado e a incredulidade. Essas duas coisas são fatal. Duas coisas que condenam a pessoa: incredulidade e uma vida de pecado. É isso que vai te condenar. É isso. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos libertar dessa condenação. Porque nós estávamos condenados. Eu e você estávamos debaixo da ira do Senhor. Nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, hoje somos libertados do pecado. Hoje somos salvos. Hoje podemos viver livres. Então, aqui Jesus Cristo, se vocês prestarem atenção, ele diz: aquele que vive no pecado é servo do pecado. O que é que significa a palavra servo? Biblicamente, servo vem da palavra escravo. Você foi liberta na cruz do Carvalho. Jesus Cristo te libertou. Quando ele morreu, ele próprio disse: está consumado. Desde o momento que Jesus Cristo morreu, você passou a ter o acesso ao Pai. Você foi livre da condenação, da ira de Deus. Você passou a ter reconciliação com Deus. Então, o que a Bíblia diz que você agora deve fazer é viver uma vida de santidade e obediência da palavra de Deus. Algumas pessoas insistem. Jesus Cristo já lhe libertou da escravidão do pecado, mas ela ainda insiste vivendo no pecado. Carambas, misericórdia. Jesus Cristo já te libertou da bebedeira, da prostituição, da pornografia, da idolatria, das mentiras, do pecado. Mas você ainda insiste em querer se relacionar com essas coisas. Carambas, misericórdia. Você não é liberta do pecado para viver novamente no pecado. A Bíblia diz, olha o que diz. Abra aí, eu vou mostrar para você. Vou mostrar aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrirem o mal, mas vivam como os servos de Deus. Você entendeu? Muita gente está a usar a liberdade que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Carvalho para fazer o mal, para viver no pecado. Quem te libertou não foi um homem qualquer, não. Quem te libertou foi o Filho de Deus. Foi o próprio Deus. A nossa libertação vem de Deus, está em Deus.
A pessoa é liberta por intermédio de Jesus Cristo. Homem nenhum liberta, não. A libertação não está na igreja. A libertação não está no pastor. A libertação não está no óleo ungido, não. Não está no dízimo, na oferta, não. A libertação, biblicamente, vem de Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 32, ele disse aos judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade que a Bíblia manda conhecer. É a verdade. Então, quem nos liberta dos demônios é Jesus Cristo. Quem nos liberta do pecado é Jesus Cristo. Quem nos liberta da condenação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O teu pastor, a tua igreja, ela só tem a orientação de orar. Mas quem opera é Deus. Se o teu pastor orar e Deus não operar, você não é liberta, não. Então, não confunda, não, porque o teu pastor te colocou a mão na cabeça e o demônio saiu porque é o teu pastor que te libertou. Não! Quem te libertou foi o Espírito Santo, foi a palavra de Deus, foi o próprio Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus não é que nós sejamos servo do pecado. A palavra servo significa escravo. Escravo. A palavra servo significa escravo. Mas a pergunta é: será que Jesus Cristo nos libertou para nós continuar sendo escravo do pecado? Porque o pecado nos faz isso. O pecado nos escraviza. O pecado não faz bem a ninguém. No pecado não há proveito, não há vantagem. A pessoa só tem a perder vivendo no pecado. Se você quer ganhar, viva uma vida de santidade e obediência da palavra. Agora, se você vive no pecado, você só tem a perder. Os que vivem no pecado não serão salvos, porque não há salvação sem arrependimento. Os que vivem no pecado estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo da condenação, porque a Bíblia fala, quem é servo do pecado, quem é servo do pecado é servo do diabo. Quem peca, quem vive no pecado é do diabo. Uma coisa, você vai dizer para mim, por exemplo, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Aqui no meu Facebook, eu converso com muitas pessoas, você não tem noção. Muitos me consultam e eu não me vanglorio disso, não. Eu louvo a Deus. Essas pessoas vêm até a mim porque Deus assim os traz até a mim. Porque Deus tem colocado algo em minhas mãos para que eu possa dar a essas pessoas que Ele traz até a mim. Então, muitas pessoas que falam comigo no meu Facebook, um dia, uma dessas pessoas chegou a dizer isso para mim: olha, hoje em dia, viver no pecado está difícil, não está fácil. Hoje em dia, viver no pecado está difícil. Essa pessoa, em outras palavras, estava me dizendo: olha, nós estamos mesmo no mundo, de qualquer jeito nós vamos pecar mesmo. Podemos até querer ser cristão, ser bastante crente, toda hora a igreja, ler Bíblia. A qualquer momento nós vamos pecar. Então, também está muito difícil viver sem um pecado. Está difícil para você. Essa pessoa que falou isso para mim, meu Deus, eu fiquei irado, fiquei nervoso pelo modo como é que essa pessoa pensa. Mas até eu entendo. A falta do conhecimento da palavra de Deus, fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, faz as pessoas se perderem, faz as pessoas
andarem nos caminhos errados. Porque é isso que a Bíblia fala em Provérbios: há caminhos que ao homem lhe parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Com a ajuda de Deus, nós conseguimos sim viver uma vida de santidade e obediência da palavra. O mesmo Deus que pede com que a igreja viva uma vida de santidade e obediência da palavra, é o mesmo Deus que também nos capacita para nós fazer isso, que nos dá força para nós fazer isso. É o mesmo Deus que nos ajuda a caminhar, a suportar. Então, quando alguém diz que hoje em dia viver no pecado tá difícil, né? Não é fácil, que o pecado tem algum benefício, tem vantagem, essa pessoa não conhece a verdade da palavra de Deus. Não conhece. Porque biblicamente, o pecado só tem consequências, só traz consequências em nossas vidas. Quem vive no pecado não tem comunhão com Deus. Quem vive no pecado não pode agradar a Deus. Quem vive no pecado não tem uma boa relação com Deus. E além disso também, se prejudica a si mesmo. Porque o pecado tem consequências. Leia Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Você vai ver uma das consequências do pecado. Você vai ver. O pecado, Satanás. Ele só foi expulso. Deus, ele não criou Satanás, não. Deus não criou diabo, não. Lúcifer se fez Satanás, Lúcifer se fez diabo. Deus criou boas pessoas. As pessoas é que se tornam maus. Ninguém nasce mal, não. Nós nascemos pecadores, sim, todo mundo, de acordo com Salmos capítulo 51, né? Mas Deus não falhou, não. Deus fez as pessoas como deveriam ser feitas. Então Lúcifer deixou-se levar pelo orgulho, pela soberba, queria tomar um lugar que não lhe é devido. Então ele cometeu pecado e foi expulso. Então quem vive no pecado não pode estar na presença de Deus. É impossível, não funciona isso. Isso não funciona, não. Não funciona isso. Viver no pecado e ter comunhão com Deus. Não, esquece isso, não. Não há exceção para isso, não. Ou é pecado, ou é santidade. Ou está em Cristo Jesus, ou está no pecado. Você tem que escolher, tem que tomar a tua decisão. Eu tomei a minha decisão em viver uma vida de santidade e obediência da palavra. Essa é a minha decisão que eu tomei. Agora cabe você também tomar a tua decisão. Se você quer viver no pecado, viva. Só não brinca de ser crente. Não finja de ser crente, porque você não engana Deus, não. Você engana os homens, você engana a igreja, mas Deus, você não engana. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece os teus caminhos. Deus sabe quem realmente você. Você não precisa fingir, não, que você é crente, que você é cristão. Você não precisa fazer isso, não. Isso você faz com os homens, com a igreja. Com Deus, não. É impossível você enganar Deus. É impossível isso. Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Olha, Deus te observa, você entendeu? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, Deus conhece quem são os verdadeiros cristãos e quem são os falsos cristãos, porque existe o falso, existe o verdadeiro. E a Bíblia fala, os verdadeiros serão salvos, serão honrados, serão recompensados, mas os falsos irão para o inferno. Então, em Provérbios capítulo 5, versículo 21, temos mais uma prova que ninguém pode enganar Deus, que ninguém pode tentar fingir ser algo que não é diante de Deus.
Provérbios capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. A igreja não veja tudo que você faz. A igreja não sabe tudo que você faz. A igreja não tem conhecimento de tudo que você faz quando você não está na igreja aos domingos ou em fim de semana. Nem os teus familiares, teus parentes. Por exemplo, nesse momento, eu vivo aqui no Brasil. Eu sou angolano e tenho orgulho. Sou africano, sou negro. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Sou negro, sou africano, sou angolano. Então, nesse momento, atualmente, eu estou no Brasil. A igreja que eu frequentava lá em Angola, a igreja que eu sou membro de lá em Angola, que é a Assembleia de Deus Pentecostal, os meus pastores, os meus líderes não sabem o que eu estou a fazer no Brasil. Se estou a me desviar, se estou a viver uma vida de pecado, não sabem quais são as minhas obras. Nem a minha mãe sabe, nem o meu pai. Mas a pergunta é, será que Deus também não sabe? Deus sabe. Teu pai não sabe. Teu pastor não sabe. Tua igreja não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe quando você está traindo o teu marido. Deus sabe quando você está traindo a tua mulher. Deus sabe quando você está em pecado. Ele sabe. O rei Davi tentou querer se esconder. Tentou querer fazer algo oculto aos olhos de Deus. Davi, por exemplo, quando ele cobiçou a mulher do seu servo, Úria, a Batseba, quando Davi envolveu-se sexualmente com a Batseba, cometeu adultério, Davi estava com a Batseba entre quatro paredes, com todo respeito, perdão o termo que eu vou usar. Quando você está no quarto sozinho, você não pensa que Deus não está te vendo, não. Deus está te vendo. Deus, ele nos observa, ele nos veja. Tudo que nós fazemos está diante dos olhos de Deus. Seja coisa boa, seja coisa má. Quando você está a pecar, Deus está a te ver. Quando você está vivendo em santidade, Deus também está a te ver. Então, Davi, quando ele se envolveu com a Batseba, ninguém sabia, porque Davi fez tudo isso aqui no oculto. Ninguém sabia. Quando ele cometeu homicídio e adultério, ninguém sabia. Os homens não sabiam. Mas Deus sabia, Deus viu. Quando Davi cobiçou a mulher do outro, quando Davi se envolveu com a mulher do outro, e quando Davi cometeu homicídio, Deus viu. Então Deus enviou o profeta Natan. Não foi o profeta Natan quem viu, não. Deus revelou ao profeta Natan o pecado do rei Davi. Fica bem claro aqui. Quem viu Davi a pecar não foi o profeta Natan, não. Foi Deus quem viu Davi a pecar e revelou o pecado de Davi ao profeta Natan. Então Natan visita com toda ousadia, Natan visita o grande rei Davi, segundo o coração de Deus. Olha, Davi. Então Natan sabia que não é qualquer pessoa que vai ao rei e aponta os erros do rei. Você morre. Isso aqui você morre. Então Natan está de parabéns pela ousadia que ele teve de ir ao rei e apontar o erro do rei, porque o rei poderia lhe matar. Mas ele sabia que é Deus quem lhe mandou, e se Deus é por nós, ninguém é contra nós. E operando o Senhor, quem impedirá? Então Natan foi, Deus lhe deu a ordem, foi. Natan conta uma parábola, conta uma história, para que o rei Davi possa se entender a gravidade do seu pecado, que no oculto ele fez e Deus o viu. Então Davi ordena para que esse homem que fez aquilo ali seja morto. Natan disse: olha, Davi, esse homem é você. Quem está em pecado é você. Quem adulterou é você. Quem cometeu homicídio é você.
Davi propriamente perguntou-se como é que o Natan sabia. Lógico, Natan era profeta. Profeta significa o quê? Alguém que recebe uma mensagem de Deus e transmite a mensagem aonde Deus lhe manda transmitir. Os profetas trabalham assim. Eles vão até a Deus, recebem a mensagem de Deus e levam a mensagem de Deus ao povo de Deus. Então não adianta tentar querer se esconder. Não adianta tentar querer esconder o teu pecado. Não adianta. Deus conhece o teu pecado. E se você não se arrepender, você terá graves consequências. Não adianta esconder. Você pecou, confessa, reconheça, abandona, se livra daquele pecado. Se livra do pecado da imoralidade sexual. Livra-se do pecado da pornografia, livra-se do pecado da fornicação, livra-se do pecado da soberba, do orgulho, da ganância, da mentira, da idolatria, dos abortos, da feitiçaria, da magia, da macumbaria. Livra-se do pecado. Livra-se. Davi, uma coisa, olha o rei Davi, olha. Na história do rei Davi, podemos aprender muita coisa. Primeiro, ninguém pode se esconder de Deus. Tudo que nós estamos a fazer oculto, Deus está vendo. E a própria Bíblia fala, não há nada que está escondido, ou oculto, ou encoberto, que não seja revelado. Tudo vai ser revelado. Aquele pecado que você está a esconder, aquela mentira que você está a encobrir, aquele mal que você está guardando como se fosse dinheiro, no seu devido tempo, como a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo, vai ser descoberto. Você não vai esconder o teu pecado para sempre, não. Vai ser descoberto. A igreja vai descobrir como é que você vive fora da igreja, qual é o teu comportamento, as tuas atitudes, os teus pastores. A qualquer momento Deus vai revelar quem realmente você, o que você está a fazer. Se você é daqueles crentes que engana, que rouba, que vive no pecado, tudo vai ser descoberto. Então, podemos aprender isso na vida do rei Davi. Ele pecou e pensou que ninguém sabia. Os homens não sabiam, mas Deus viu. E Davi foi penalizado, foi castigado. Outra lição que podemos aprender da vida do rei Davi. Uma coisa é nós pecar, outra coisa é nós querer insistir, viver no pecado, coabitar com o pecado. Porque existem pessoas assim, sabe? O diabo nos tenta, mas quem peca somos nós. Por isso é que nós não podemos colocar a culpa no diabo quando nós pecamos. Porque isso não é certo. Adão e Eva fizeram isso. Satanás os enganou, os tentou. Mas quem pecou, quem desobedeceu a ordem, foram eles. Mas eles, em vez de reconhecerem os seus pecados, culparam-se uns aos outros. Adão culpou a Eva, mas a Eva não era culpada. E a Eva culpou a serpente e a serpente não era culpada. O culpado de tudo isso foram os dois. Então, qual é outra lição que eu mostro aqui para você na vida do rei Davi? É que uma coisa é nós pecar, outra coisa é nós querer viver no pecado. Porque Davi, ele só adulterou uma vez. Ele só adulterou uma vez. Depois dali, ele se arrependeu e seguiu sua vida com Deus. A Bíblia não fala, não conta mais. Se o teu pastor ou alguém pregar, dizer que Davi adulterou várias vezes, te mentiu. Davi só adulterou com a Batseba. Depois dali, nunca mais adulterou. Decidiu não viver mais nesse pecado ou no pecado. Decidiu viver uma vida de santidade e obediência da palavra. Por isso é que a Bíblia lhe considera o segundo coração de Deus, porque Davi era amado por Deus. Então é isso. Se você pecou, não permaneça no pecado. Não viva no pecado. Não abraça o pecado. Não decida viver agora no pecado. Não se farta, não. Porque
tô toda hora a pecar, epá, vou só já me entregar ao pecado, vou só já viver mesmo no pecado, epá, se o pecado me matar, se eu for condenado, epá, que assim seja. Você não tem noção do que você está fazendo, do que você diz. Você precisa de ajuda. E Deus quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Então, não viva no pecado. Se você pecou, o que você tem que fazer? Se você pecou, o que você tem que fazer? Primeiro, anota aí. Se for possível, anota aí. Se você pecou, primeiro você tem que reconhecer que você pecou, que você está em pecado. Tem que reconhecer. Depois de você reconhecer o teu pecado, o que você tem que fazer? Tem que confessar. Confessar. Sim, tem que confessar. Depois de você confessar o teu pecado, o que você tem que fazer? Tem que pedir perdão dos teus pecados. Depois de você pedir perdão, o que você tem que fazer? Tem que abandonar. Você entendeu? Você entendeu o que o Espírito do Senhor me transmite para vos transmitir? Se você pecou, não permaneça no pecado. Faça essas coisas que eu vou mencionar novamente. Primeiro, reconheça o teu pecado. Segundo, confessa o teu pecado. Terceiro, peça perdão dos teus pecados. Se arrependa dos teus pecados. Tem que fazer isso. Reconhecer, confessar, pedir perdão e abandonar. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. E é isso que o rei Davi fez. É isso que o rei Davi fez. Ele reconheceu, porque Davi era assim. E isso está a faltar em nós. Reconhecimento. Existem pessoas que vivem no pecado, mas não reconhecem. Não, porque eu não estou a pecar, não. Não estou a fazer mal a ninguém. Só estou a me prejudicar a mim mesmo. E você acha que é bom você se prejudicar? Você acha que Deus fica feliz você se prejudicar? Eu conheço pessoas assim. Aqui no Brasil, alguém já falou isso para mim. Eu fui cortar cabelo, eu fui fazer a barba. Um vizinho aqui perto, não vou mencionar o nome dele. Eu fui para lá e ele falou para mim, eu lhe pregava a palavra, e ele disse para mano, eu vivo no pecado, né? A vida é minha, eu fumo minha maconha, me drogo, tô na prostituição. Epá, não tô cometendo nenhum crime, não tô a abusar o governo, o Estado. Epá, e também não estou a prejudicar ninguém. Não estou a prejudicar o meu próximo. Só estou a me prejudicar a mim mesmo. Meu Deus. Biblicamente, não é você agir. Não é você agir. E não é você a falar. É um demônio dentro de você. Porque quem tem o Espírito Santo, ele quer viver em santidade e obediência da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até em diante, fala quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito Santo. Vai lá e lê. Se você não tem se você não tem aquelas qualidades, você não tem Espírito Santo, como é possível você dizer que você tem um Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você, mas você vive no pecado. Você vive na desobediência da palavra de Deus. Como é que isso é possível? Alguém diz que tem um Espírito Santo, mas desobedece à palavra de Deus, vive na rebeldia, vive no pecado. Como é que isso... Não. Quem tem um Espírito Santo, ele quer agradar a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele ama. Ele perdoa, ele faz o bem, ele obedece à palavra, se esforça para viver uma vida de santidade. Por mais que ele tenha algumas caídas, por mais que ele peca, ele levanta-se e continua firme em Cristo Jesus. Então, se você diz que tem o Espírito Santo, mas você fuma maconha, você trai teu marido, trai tua mulher, vive no pecado, minha irmã, meu irmão, você não tem Espírito Santo.
E se você não tem Espírito Santo, pode ter a certeza, você tem um demônio dentro de você. Você sabia que os demônios habitam também em nossos corpos? Porque o nosso corpo é uma casa. Biblicamente, o nosso corpo é uma casa. Dentro de você habita um espírito. Se você não tivesse espírito, você não estaria em vida. Você só está em vida porque há um espírito dentro de você, correto? Você que está do meu lado, correto? De acordo com a palavra Tiago, vai lá ler Tiago. Tiago fala, o corpo está morto. Sem o espírito, o corpo está morto. Você lembra quando Jesus Cristo, lá na cruz do Carvalho, ele falou assim, Pai, até eu entrego o meu espírito. E ele morreu. Está entendendo? Quando o espírito sai, você morre, você perde a vida. Você lembra quando Estevão, o primeiro mártir, aquele jovem que Deus fazia milagre na vida dele. Estevão, quando foi apedrejado, e antes de morrer, ele disse, Pai, não imputa a eles esse pecado, e até eu entrego o meu espírito. E ele morreu. Você lembra quando o profeta Eliseu, será que o profeta Eliseu? Sim, o profeta Eliseu mesmo ressuscitou o filho da sunamita. Devolveu a ele o espírito. Então, sem o espírito, o nosso corpo está morto. Está morto. Então, o nosso corpo é uma casa. Então, se nessa casa não habita o Espírito de Deus, habita o Espírito de Satanás. E a Bíblia fala quais são os estragos que os espíritos imundos causam na vida de alguém. Demônio, espíritos imundos, na vida das pessoas causam o quê? Doenças, miséria e sofrimento. Você pode ler os 4 evangelhos e você vai ver. Algumas pessoas tinham demônios. Demônios habitavam em seus corpos. Lembra aquela legião que estava naquele homem, o gadareno, que vivia lá no sepulcro? Lembra aquela legião de demônio que Jesus Cristo expulsou do homem, que foi parar numa manada de porco? Então é isso. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Ou você faz da tua casa, ou você faz do teu corpo a casa do Espírito Santo, porque de acordo com a palavra em Coríntios, o nosso corpo é o templo e a morada do Senhor. O lugar que Deus escolheu para habitar, para morar, é dentro de nós. Então, se dentro de nós habita o Espírito Santo, devemos viver em santidade, em obediência da palavra. É isso. Devemos. Porque a Bíblia fala, quando nós vivemos no pecado, fazemos aquilo que desagrada a Deus. De acordo com a Bíblia lá em Tiago, diz que nós estamos a entristecer o Espírito Santo. Não, de acordo com Tiago, fala que nós estamos. De acordo com Tiago, fala que o Espírito sente ciúme. Agora, de acordo com a palavra que o apóstolo Paulo pregou, fala que nós estamos a entristecer o Espírito Santo. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo e nem causar ciúme ao Espírito Santo. Deus, ele também é ciumento. Só que o ciúme de Deus é diferente do nosso ciúme. O ciúme do homem é diferente do ciúme de Deus. Não compara os teus ciúmes com o ciúme de Deus. O Espírito Santo, ele também sente ciúme. Ele também faz ciúme de nós. Só que o ciúme dele é diferente. O mesmo também, Deus, ele nos ama. Mas ele nos ama de um modo diferente. Ninguém ama como Deus. Então, o nosso ciúme é diferente do ciúme de Deus. Do mesmo jeito, a ira de Deus é diferente da ira do homem. A ira do homem é diferente da ira de Deus.
Então, a Bíblia fala que o Espírito ele tem ciúme, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Respeita, por favor, pelo amor de Deus, respeita o Espírito Santo que Jesus Cristo te deu. Você que tem o Espírito Santo, valoriza o Espírito Santo. Respeita o Espírito Santo que habita em teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não viva na imoralidade, não viva no pecado. Respeita o teu corpo. Respeita o corpo que Deus te deu. Usa roupas decentes. Não se envolva com qualquer pessoa. Faça isso somente com teu parceiro ou tua parceira dentro do casamento, dentro do matrimônio. Então, como eu dizia para vocês, o jovem da barbaria disse para mim, eu não estou a fazer mal para ninguém, estou a fazer mal para mim mesmo. Isso é pecado. Deus quer o teu bem. Deus, ele deseja, ele quer o teu bem. E ele tem te feito bem, ele tem o melhor para você. Ele quer que você viva bem, quer que você tenha saúde, quer que você tenha paz, quer que você viva na prosperidade. Ele quer te abençoar, mas além de tudo isso, ele também quer que você viva em obediência da palavra e em santidade. Sabe, Deus me usa a falar muito disso, santidade. A maior parte das minhas pregações tem a ver mais com isso. O chamado do arrependimento, da santidade, da obediência da palavra e da salvação e da boa comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? É uma coisa que poucos estão a praticar. O Senhor sabe. Muitos esqueceram-se da santidade. Então, por isso é que o Senhor me usa várias vezes a pregar sobre isso. E eu não prego aquilo que vocês querem ouvir. Eu prego aquilo que o Senhor me manda. Eu prego aquilo que agrada a Deus. Então, meus irmãos, a verdade é essa. Abandona o pecado. Jesus Cristo já te libertou. Não viva mais no pecado. Em vez de você ser servo do pecado, seja servo de Deus, porque é isso que você foi chamado. Moisés, ele foi servo de Deus. Apóstolo Pedro foi servo de Deus. Apóstolo Paulo foi servo de Deus. Elias, o profeta Eliseu foi servo de Deus. Maria Madalena foi serva de Deus. Maria, mãe de Jesus, foi serva de Deus. Seja também serva de Deus. Sara foi serva de Deus. Seja também servo de Deus. Se você está em pecado, se arrependa. Se arrependa. Deus está a falar para você. Se arrependa. Você sabe o que você tem feito. Você conhece os teus pecados. Você conhece os teus pecados. Você sabe o que você tem feito que desagrada a Deus. Então reconheça e faça como o rei Davi. Adulterou, se arrependa e não volta a adulterar. Porque não adianta você confessar o teu pecado, pedir perdão pelos teus pecados e não abandonar a vida de pecado. Não adianta. Porque existem pessoas que confessam, pedem perdão, mas não abandonam a vida de pecado. A pessoa no domingo vai à igreja, no domingo, ou no sábado, ou no fim de semana, vai à igreja, ajoelha-se, ora, confessa pecado, chora na presença do Senhor, pede perdão, só que no dia seguinte, essa mesma pessoa está no pecado. Existem pessoas assim. Está novamente no pecado. Há pessoas assim. Pecou, foi até a Deus, confessou, pediu perdão, chorou, para que Deus tenha pena dele. Mas dia seguinte está novamente no pecado. Por isso é que Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Esse povo, com a sua boca, me louva,
mas o seu coração está longe de mim. Esse povo confessa-me os seus pecados, pede-me perdão pelos seus pecados, mas dia seguinte está de novamente no pecado. Existem pessoas assim, no domingo está na igreja, está a louvar o Senhor, está a cantar hinos da harpa, está a endoar o Senhor, está aí na bateria, né? Mas dia seguinte está no pecado, está na má vida, está no pecado. Está assim, dia seguinte. Existem pessoas, louvam o Senhor, têm em suas bocas o nome de Jesus Cristo, mas em seus corações eles têm um mundo. Quem deve habitar em teu coração é a palavra de Deus. O que o salmista falou em Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O coração não é lugar de você guardar rancor, não é lugar de você guardar mágoa, não é lugar de você guardar ressentimento, ódio, não. Usa o teu coração, o coração que Deus te deu, para guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração. O salmista guardou a palavra de Deus no seu coração. Ele diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra ti. Muitos de nós não temos feito isso. Não estamos a guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Nossos corações estão cheios de ódio, estão cheios de inveja, estão cheios de cobiça, estão cheios de malícia, de maldade. Pelo amor de Deus, livra-se do ódio, livra-se do rancor, livra-se da mágoa, livra-se da inveja, livra-se da cobiça. Usa o coração que você tem, que Deus te deu, para guardar a palavra dele. Pois quem faz assim não vai pecar, não vai facilmente pecar, não. Se você tem aquele hábito, aquele costume, aquela rotina de guardar a palavra do Senhor no teu coração, você vai vencer a tentação, você vai vencer as dificuldades, você vai vencer as lutas, as guerras, a batalha. Jesus Cristo, ele venceu no Evangelho de Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a tentação por causa da palavra de Deus. Por quê? O que Jesus Cristo fez? Primeiro, ele tinha a palavra do Senhor guardada. Segundo, ele lembrou da palavra de Deus. Terceiro, ele meditou na palavra de Deus. Por fim, ele obedeceu a palavra de Deus. Então, isso lhe deu escapatória, vitória na tentação. Guarda a palavra de Deus em teu coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda. Eu já vou terminar. São 0 horas aqui no Brasil. Lá em Angola são 4 horas da manhã. Lá no meu país, a diferença do fuso horário são de 4. Eu já vou terminar, mas deixa-me dizer algumas coisas que o Espírito ainda quer revelar, transmitir. O pecado é para ser abandonado. É para ser abandonado. De acordo com Provérbios, capítulo 28, versículo 13, lá está escrito: aquele que encobre as suas traições nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Se você só tem aquele hábito, aquela rotina, aquele costume de confessar e não deixar, você não alcança a misericórdia de Deus.
Você não alcança o perdão de Deus. Então, a pessoa deve confessar e abandonar. Faça as duas coisas. Confessa o teu pecado e abandona. Aí você terá misericórdia de Deus. Você terá misericórdia de Deus. Pode crer, pode crer. Terá misericórdia de Deus. Não se conforme com o pecado. Não aceita uma vida de pecado. Não aceita isso, não. Você não foi chamado para viver no pecado, não. Você foi liberto da escravidão do pecado para ser escravo da palavra de Deus, para viver em obediência e em santidade. É isso que Deus quer da tua vida, é isso que Deus espera da tua vida, é isso que Deus te orienta, te manda e que eu e você e todos nós devemos fazer. Então, que a partir de hoje, daqui em diante, sejamos servos de Deus e não servos do pecado. Que daqui em diante nós possamos viver uma vida de santidade e obediência da palavra de Deus. Se esforça. Busca essa ajuda em Deus. Ele tem prazer em te dar essa ajuda. Ele vai te ajudar você a estar livre do pecado, você abandonar os teus pecados e você a viver uma vida que lhe agrada. Yeah? Então, muito obrigado pela atenção. Algumas pessoas não têm paciência, meu Deus. Isso é lamentável, tá vendo? São poucas pessoas. Eu fico triste por isso. Mas a única coisa que eu tenho que fazer é só orar. Poucas pessoas têm paciência em ouvir a palavra de Deus, em prestar atenção na palavra de Deus. Nesse momento eu vejo apenas uma pessoa aqui na live, mas isso já basta para Deus. Já basta para Deus. Diante de uma multidão, se nós pregar e alguém se converter, isso já agrada a Deus, já agrada mesmo a Deus, já agrada a Deus. Então, eu espero que vocês também tenham essa paciência, esse prazer, esse ânimo em poder escutar a palavra de Deus, ouvir, porque quem faz isso mostra que é de Deus, de acordo com a palavra escrita em João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não escuta, não é de Deus. Então, se você não tem paciência de ficar horas em meditar a palavra, em ouvir a palavra, estudar a palavra, examinar a palavra, você não é de Deus. Jesus Cristo é quem falou, você não é de Deus. Você está se fingir, está se mentir, você não é de Deus. Porque nós temos paciência de ficar todo dia no Facebook, na internet. Por que não temos paciência de todos os dias meditar a palavra do Senhor? Nós temos paciência de todos os dias comer exageradamente. Por que não temos paciência também em nos alimentar com a palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus é um alimento, só que é um alimento espiritual. E é um alimento melhor do que o alimento físico. Existe o alimento físico, existe o alimento espiritual. Então, Deus quer que você se alimenta do alimento físico e principalmente do alimento espiritual. Então, o alimento espiritual é a palavra. É a palavra que muitos não têm paciência. Muitos não querem ouvir, não querem estudar, não querem meditar, não querem examinar. Nós devemos examinar as escrituras sagradas, devemos meditar a palavra do Senhor, devemos estudar, devemos ouvir, devemos escutar. Quando é que devemos fazer isso? Todos os dias. Todos os dias é dia de você ler e meditar na palavra do Senhor. Se você todos os dias come, se você precisa se alimentar fisicamente todos os dias, também você precisa todos os dias se alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A única forma de você se nutrir espiritualmente, a única forma de você se alimentar espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, é você viver uma vida de meditação da palavra, de leitura da palavra, do estudo da palavra, da examinação da palavra.
Josué capítulo 1, versículo 8, está lá escrito. O próprio Deus orienta, recomenda, ordena para que o seu servo José meditasse de dia e de noite. Então, nós temos que criar essa rotina. Aprenda a criar essa rotina de todos os dias meditar na palavra do Senhor. Tenha prazer nisso, em meditar a palavra do Senhor todos os dias. Sempre que você levanta da cama, sempre que você acorda, deixa ainda o Facebook, deixa ainda a internet, deixa ainda a comida, prioriza ainda a meditação da palavra de Deus. Começa o dia na presença do Senhor, meditando na palavra dele, e termina o dia fazendo a mesma coisa, estando na presença dele e meditando a palavra dele. De manhã, faça como o rei Davi, pela manhã, leia uns salmos, ou um provérbios. Agora, quando o dia terminar, à noite, antes de você dormir, você pode ler novamente uns salmos, orar, e assim acabou. Timóteo fazia isso. Então faça isso contigo e com a tua família. Criam essa rotina. Tenham essa vida devocional. Porque também está nos faltar isso. Rotina da leitura e meditação da palavra. E uma vida devocional. Se você não tem essa vida que eu estou aqui a detalhar, a falar, aprenda a ter essa vida que eu estou a dizer. Uma vida devocional e uma rotina de ler e meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado. Ficam na paz. Se Deus quiser, estarei aqui novamente. E eu creio que Deus vai querer. Ainda que o homem não queira, ainda que o homem se incomoda, tenta querer fazer as suas manobras para que eu não seja usado, continuarei ser usado pelo Espírito Santo para pregar aquilo que Deus quer que eu prego. Então ficam com essa palavra que foi administrada. Fica com essa palavra. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Estou orando por vocês para que Deus continue operando em vossas vidas, para que vocês sejam libertos, sejam salvos. E enfim, desejo o melhor para vocês. Muita força, paz e graça. Obrigado. Ficam na paz.